Imagine o desespero de um rei abandonado por Deus. Saul orou, clamou, mas não obteve resposta. Em um ato de desespero, ele faz o que a própria lei proibia. Ele busca uma feiticeira, mas aqui está o que intriga teólogos há milênio. Por que Samuel subiu se Deus condena a consulta aos mortos? Como o profeta apareceu ali? Foi Samuel mesmo ou um demônio disfarçado? No vídeo de hoje, você vai entender o que aconteceu naquela noite sombria. A nação dos filisteus se reuniu para atacar Israel. Saul também reuniu seus homens e desceu para o campo de batalha. Mas quando chegou lá, ficou atemorizado com o exército filisteu. Samuel, o profeta, já havia morrido. Não havia mais como Saul consultar a Deus. Então Saul foi orar. Ele queria uma resposta se Deus estaria com eles e o que eles fariam. Mas a única coisa que ele obteve foi um silêncio. Deus já havia rejeitado Saul pela sua desobediência. E Saul não buscava arrependimento ou uma reconciliação com Deus. Ele buscava uma solução mágica para que Deus resolvesse o seu problema. Ele era um homem completamente diferente de Davi, aquele que Deus escolheu para assumir o seu trono. O rei Saul então foi se encontrar com uma feiticeira, escondido do povo e também sem se revelar àquela mulher quem ele realmente era. Desesperado por uma solução, escolheu fazer mais uma vez o que Deus havia proibido, pois ele queria que a feiticeira invocasse o profeta Samuel para lhe trazer uma resposta do que ele havia de fazer. Quando não temos mais a presença de Deus, nós não temos mais direção. Em vez de buscar saber o que havia feito de errado, buscar uma reconciliação com Deus, Saul tenta resolver do seu jeito, da maneira que a seus olhos era mais fácil. A feiticeira pergunta a ele quem deseja ver, e ele diz: invoca Samuel. A feiticeira se assusta, dando gritos quando vê quem estava subindo ali. E neste momento ela vê que quem estava ali pedindo para ela um ritual necromante era o próprio rei Saul. E agora chegamos ao tema deste vídeo. A feiticeira diz que vê um Deus subindo da terra, aparência de um ancião envolto em uma capa. O rei, atemorizado, se joga ao chão e Samuel pergunta: por que está me incomodando? No que o rei lhe responde: os filisteus vêm contra mim e eu tentei buscar resposta de Deus, mas ele não me responde, nem por sonhos, nem por profetas. A resposta de Samuel foi juízo. Por que está me perguntando? Não lembra que o Senhor te rejeitou pela sua desobediência e já entregou o seu trono a Davi? E digo mais, amanhã o Senhor vai entregar Israel nas mãos dos filisteus, e você e seus filhos estarão comigo. Existem duas linhas de raciocínio para esta passagem. A primeira é que o espírito era um demônio enganador, que veio para enganar o rei, já que esses espíritos, em algumas passagens da Bíblia, mostram que ele tem o poder de se disfarçar, porque o que o rei procurava era algo proibido por Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a prática dos feiticeiros em consultar os mortos. Nesta teoria, Deus não passaria por cima da sua própria lei para abrir uma exceção a Saul. O Espírito diz: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Saul havia sido rejeitado por Deus. Então, se neste momento fosse o profeta Samuel quem falava com ele, mostraria que o profeta Samuel não estava em um lugar bom, mesmo a Bíblia descrevendo ele como um homem de Deus. Outra visão para este acontecimento é que isso teria sido uma permissão divina. Quando Saul diz que queria ver Samuel e o espírito começa a subir da terra, aquela feiticeira se assusta. Se ela já tinha a prática de invocar espíritos, para ela seria só mais um ritual, nada incomum. O fato dela ter se assustado mostra que ela não esperava realmente que Samuel fosse aparecer, e que aquilo estava fora do controle dela, e que quando ele começa a subir da terra, aquilo havia sido uma permissão de Deus para entregar uma última sentença a Saul. Talvez pelo susto da feiticeira, ela nem tivesse começado algum ritual. Antes da prática proibida por Deus de invocação dos mortos, talvez Samuel já tivesse aparecido. E outra coisa forte nesta teoria é que tudo o que Samuel disse a Saul se cumpriu. Agora pense comigo, independente de quem era o espírito, se Samuel ou um espírito enganador, o foco da Bíblia é mostrar que Saul selou o seu destino, buscando resposta onde Deus disse para ele não buscar. Muitas vezes, quando Deus se silencia, nós corremos para buscar respostas em lugares errados.
redes sociais, opinião alheias ou atalhos perigosos. O silêncio de Deus é um convite para um exame de consciência, não ao desespero. O destino de Saul poderia ter sido diferente, se como Davi, ele tivesse um coração segundo de Deus, mas o seu coração era focado em coisas terrenas, endurecido demais para se arrepender. Enquanto o medo de Davi era perder a presença de Deus, o medo de Saul era perder o trono. E você, acredita que era mesmo Samuel ou um mensageiro das trevas? Comenta aqui embaixo. Eu confio no tempo de Deus, se você vai esperar nele sem pegar nenhum atalho. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com você.